Ok, vamos lá? Vamos analisar com detalhes como funciona a primeira experiência de Mendel, que culminou então com Mendel descobrindo como se processava o primeiro mecanismo fundamental da herança, tá? Que está descrito em sua primeira lei. Muito bem, genética, primeira lei de Mendel. Primeira coisa importante, a primeira lei de Mendel trata do monohibridismo, ou seja, ela é válida e aplicável perfeitamente quando você está considerando uma única herança, uma única característica em estudo, tá certo? Essa lei, então, ela trata da segregação dos fatores, entendido? Como os fatores se segregam, entendido? Indo para os gametas. E é considerada a lei da pureza dos gametas. Hoje nós vamos entender por que isso. Muito bem. Vamos começar aqui considerando a sua primeira experiência. Sabemos que Mendel trabalhou com ervilhas no período de 1857 a 1865. Nós falamos em detalhes, inclusive os motivos pelos quais levaram Mendel a trabalhar com as ervilhas na aula de Introdução à Genética. Depois você volta lá no canal e assista também a aula de Introdução à Genética. Muito bem. Sabemos que Mendel estudou 7 caracteres, ele avaliou 7 caracteres nas ervilhas, ok? Mas 2 deles são destacados didaticamente nos estudos explicativos sobre as suas experiências. E a primeira característica que a gente vai analisar é a cor da semente. Mendel percebeu o seguinte: existiam 2 variedades de ervilhas quanto à cor da semente. Aquelas que produziam sementes de cor amarela e as que produziam sementes de cor verde. Detalhe importante sobre isso. As plantas que produziam sementes amarelas nunca haviam se cruzado antes com uma planta que produzia sementes verdes, por polinização cruzada, efetuando então uma fecundação cruzada. Por quê? Como nós vimos já na aula de introdução à genética, nós falamos sobre isso, uma das características das ervilhas era a autofecundação. As flores não se abrem expondo os órgãos sexuais, facilitando a polinização cruzada. Então, como elas sempre se mantêm fechadas, só tem uma forma de reproduzir. É o androceu polinizar e fecundar o gineceu da própria flor. Então, o que Mendel fez? Essa característica era extremamente importante, porque o cruzamento entre as variedades diferentes ele teria que fazer de modo manual. Então, ele abria as flores, cortava os estames das flores, que representam a parte masculina da flor, esfregava as anteras desses estames num prato comum esse que a gente usa para comer, por exemplo, tá? E retirava os grãos de pólen. Entendido? Chegava numa outra flor de variedade diferente, pegava um pequeno pincel, passava lá no prato com os grãos de pólen e pincelava esse pincel com os grãos de pólen na parte feminina, no estigma do gineceu da flor, fazendo então o papel de um polinizador, tá certo? Chama-se polinização artificial, tá? Então Mendel fez isso aí. Então, resumindo, ele pegou grãos de pólen de plantas que produziam sementes amarelas e polinizou, tá, em plantas que produziam sementes verdes. E fez a polinização cruzada. Ele chamou essa geração de geração parental. Muito bem. Dessa geração parental, tá, ele obteve sementes resultantes desse processo. Ao cultivar as sementes e as plantas se desenvolverem, ele percebeu que 100% dessa geração, resultante do cruzamento das variedades diferentes da geração P, ou seja, amarelas com verdes, 100% da geração resultante foram de indivíduos amarelos. Ele chamou essa geração, então, de geração F1. Quem são os indivíduos de F1? São os indivíduos filhos da geração P. Uma coisa que chamou a atenção de Mendel é que nenhum representante produziu sementes verdes. O caráter verde não apareceu. O que fez Mendel deduzir que a geração amarela
de F1, embora não tivesse exibido o caráter verde, era portador do fator que condiciona o caráter verde. Lembre-se que genes e genes que determinam os caracteres hereditários, os fenótipos, na linguagem de Mendel, ele não conhecia a natureza física nem a natureza química do que determinava o caráter hereditário, ele chamava então de fator. Ele deixou que essas plantas se desenvolvessem normalmente e reproduzissem por autofecundação, que era o processo natural de reprodução das ervilhas. E quando essas F1 se autofecundarem, ele obteve uma segunda geração, que foi a geração F2, e ele percebeu que para cada 4 indivíduos que nasciam, entendido? Tá? 3 apresentavam sementes amarelas e 1 apresentava sementes verdes, ou seja, 75% da descendência produzia sementes amarelas, 25% da descendência produziram sementes verdes. Ele chamou então essa geração de geração F2, que são os filhos da geração F1. O caráter verde, tá, que naturalmente não apareceu na geração F1, apareceu na geração F2, corroborando então com a ideia de Mendel de que os indivíduos de F1 eles eram híbridos, eles eram misturados. Eles tinham o fator para o caráter verde. E por que esse caráter verde não apareceu na F1? Porque provavelmente o caráter amarelo exerce dominância em relação ao caráter verde, que se comporta consequentemente com recessividade. Então foi isso aí o que Mendel constatou nesse cruzamento. Como ele chegou à estatística de 3 para 1? Simples. Dessas plantas aí, da autofecundação de F1, surgiram 8.022 plantas. Foi o resultado de quando ele cultivou as sementes. O resultado foram 8.022 plantas, de onde 6.021 produziram caráter amarelo na semente e 2.001 produziram sementes de cor verde. Então, tá? 75% da descendência, 6.000, foram amarelos, 25% da descendência, 2.000, foram verdes. Então, em linguagem estatística, que ele era muito bom de estatística, ele deduziu, ora, para cada 4, 3 produzem sementes amarelas e 1 produz semente verde. Ele analisou também um segundo caractere, a consistência da semente. Havia uma variedade de ervilhas que produzia semente de consistência lisa e havia uma variedade que produzia semente de consistência rugosa, a geração parental. Ao fazer o mesmo procedimento que foi feito com as ervilhas amarelas e verdes, ele obteve uma geração F1, onde 100% da geração resultante, tá, foram de indivíduos de sementes lisas. O caráter liso apresentava dominância e o caráter rugoso tinha comportamento de recessividade. Autofecundando a F1, o que ele percebeu? Obteve a geração F2, tá? E para cada 4 que nasciam, 3 apresentavam sementes lisas e 1 apresentava semente rugosa. Mais uma vez, proporção fenotípica 3 para 1. Proporção dos caracteres obtidos 3 para 1. Tá? Quando você estuda apenas uma característica, entendido, de uma herança mendeliana simples, fazendo o cruzamento padrão de Mendel. O que é o cruzamento padrão de Mendel? Cruza o dominante puro com o recessivo puro na geração parental, obtém a F1, autofecunda a F1 para obter a F2. Então, fazendo assim, para qualquer herança mendeliana simples, a proporção obtida na F2 dos fenótipos, dos caracteres exibidos, serão sempre 3 para 1. Essa proporção é clássica, entendido? Você nunca deve esquecer dessa proporção, entendido? O que é a proporção clássica. Baseado nesses resultados, Mendel chegou às suas conclusões. Que conclusões? Primeira conclusão, os caracteres são condicionados por fatores. Como a gente disse antes, ele não sabia a natureza física nem química do que determinava o caráter hereditário, então ele disse, ora, são condicionados por fatores. Existem fatores nos indivíduos que condicionam as características hereditárias. Tais fatores, segundo ponto, tais fatores estão localizados no interior dos gametas. Tá? Claro, ele sabia que usava gametas na reprodução dos vegetais. O gameta masculino fecundava o gameta feminino.
tá certo? Então, dentro desses gametas, provavelmente iriam os fatores que determinavam os caracteres hereditários. O fator para amarelo, o fator para verde, o fator para lisa e o fator para rugosa. Terceiro ponto de conclusão. Cada característica é condicionada por um par de fatores, pois o indivíduo recebe um fator que vem do pai e recebe um outro fator que vem de uma mãe. Ok? Certinho? Então, para cada caractere genético que você exibe, entendido? Ele foi condicionado por um par de fatores. Exatamente. Você recebeu metade da sua carga genética de seu pai, metade da sua carga genética de sua mãe. Tá? Um conjunto haploide de um lado, com um conjunto haploide do outro lado, formando então um zigoto diploide, definindo os caracteres hereditários, mediante dominância e recessividade, tá? Fazendo com que você expresse o fenótipo respectivo. Lembre-se disso. Toda característica hereditária, toda característica fenotípica, ela é condicionada por um par de fatores. Porque o indivíduo recebe um fator que vem do pai e recebe um fator que vem da mãe para cada caractere, entendido, que ele vai exibir. Quarto ponto, existem fatores que são dominantes em relação a outros que são recessivos. Ok? Traduzindo essa informação para a linguagem genética, vamos agora para a próxima tela. Amarela e verde. Pronto, esse foi o cruzamento da geração parental. Quem é o caráter dominante? Amarelo. Quem é o caráter recessivo? Verde. Preste atenção ao caráter recessivo. Pegue a primeira letra do nome do caráter recessivo, viu que ficou vermelhinho aí? Pronto. E coloque o par de letras minúsculo para condicionar o caráter recessivo. O mesmo par de letras maiúsculo para condicionar o caráter dominante. Uma ervilha amarela para a gente agora passa a ser uma ervilha Vzão, Vzão, e uma ervilha verde passa a ser uma ervilha Vzinho, Vzinho. Por que essa representação, professor? Por que essa representação gráfica? Genes, fatores, tá? Eles são representados graficamente por letras do alfabeto. Letra maiúscula para caráter dominante, letra minúscula para caráter recessivo. Não esqueça também de assistir a aulas sobre conceitos teóricos de genética, para você compreender como isso funciona. Perceba que os fatores estão representados aos pares, porque o caráter hereditário, tá, o caráter exibido, o fenótipo exibido, ele é determinado por pares de fatores, por pares de genes. Chama-se genótipo. E o genótipo que determina o fenótipo verde é o genótipo Vzinho, Vzinho. E o amarelo, Vzão, Vzão. E agora vem o que levou à primeira lei de Mendel, o enunciado da primeira lei de Mendel. Esse indivíduo Vzão, Vzão, quando ele vai produzir os gametas, ele produz gameta portador de Vzão. Ou seja, os dois genes, ou os dois fatores que estão formando o par, eles se separam, indo um para cada gameta. Então, o indivíduo amarelo, Vzão, Vzão, ele vai produzir espermatozoide portador de um Vzão. O outro Vzão, professor, vai para o outro espermatozoide. Ok? Os fatores separam-se na formação dos gametas, porque o genótipo ele é diploide, mas os fatores eles são haploides. Seguindo o mesmo raciocínio, o indivíduo Vzinho, Vzinho, ele produz óvulos Vzinho. Na fecundação, olha só, o gameta Vzão, tá, encontra-se com o gameta Vzinho. E aqueles que se separaram para formar os gametas voltam a se encontrar na formação do zigoto. 100% da geração resultante, no caso a geração F1, são de indivíduos amarelos. Só que os indivíduos amarelos de F1 são genotipicamente diferentes em relação aos indivíduos amarelos de P. Amarelos de P são puros, porque têm os dois fatores iguais, ambos dominantes, mas o F1 tem um fator dominante acompanhado com um fator recessivo, formando par. Ok? Por que o fenótipo exibido é o amarelo e não o verde? Porque o fator para amarelo é dominante em relação ao fator para verde. Ervilhas amarelas, Vzão, Vzão, ou melhor, ervilhas Vzão, Vzão,
ou ervilhas Vzão, Vzinho, vão exibir o caráter amarelo, porque o fator que condiciona o caráter dominante, ele sempre expressa a característica, mesmo estando na presença do fator recessivo. Mendel permitiu que a F1 se autofecundasse. Não foi isso mesmo? Quem são os indivíduos de F1? São indivíduos Vzão, Vzinho, cruzando com indivíduos Vzão, Vzinho. O indivíduo Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho produz apenas um único tipo de gameta, mas o indivíduo Vzão, Vzinho produz dois. Um dos indivíduos vai produzir o quê? Espermatozoide portador de Vzão e espermatozoide portador de Vzinho. O outro indivíduo de F1 vai produzir óvulos portador de Vzão, óvulos portador de Vzinho. Na fecundação, combinação 2 a 2 dá 4 possibilidades. Eu posso ter o espermatozoide Vzão fecundando esse óvulo Vzão, o que vai dar indivíduo Vzão, Vzão, ou esse espermatozoide Vzão vai fecundar o óvulo Vzinho, dando indivíduo Vzão, Vzinho. Eu posso ter esse espermatozoide Vzinho fecundando o óvulo Vzão, o que vai dar indivíduo Vzão, Vzinho, bota o fator dominante primeiro, o recessivo depois, ou eu posso ter o espermatozoide Vzinho fecundando o óvulo Vzinho, dando indivíduo Vzinho, Vzinho. Para cada 4, olha só, 3 amarelos e 1 verde. Perfeito? Geração F2. Explicamos então a movimentação dos fatores, dos genes, entendido? De acordo com o que Mendel identificou ao fazer os cruzamentos das ervilhas lá em suas experimentações. Qual foi o outro fator analisado? O outro fator analisado foi o quê? Tinha semente lisa e a semente rugosa. É claro que esses indivíduos nunca haviam se cruzado antes, porque eles reproduziam sempre por autofecundação. O processo, então, de fecundação cruzada foi feito manualmente, de modo artificial, por Mendel. E aí, o que é que aconteceu? Ele pegou, então, a ervilha lisa, cruzou com a ervilha rugosa, geração parental. Ora, quem é o caráter dominante? Liso. Quem é o caráter recessivo? Rugoso. Preste atenção ao caráter recessivo, pegue a primeira letra do nome do caráter recessivo e coloque o par minúsculo para condicionar o caráter recessivo. O mesmo par maiúsculo para condicionar o caráter dominante. Uma ervilha lisa para a gente agora passa a ser uma ervilha Rzão, Rzão, e uma ervilha rugosa passa a ser uma ervilha de genótipo Rzinho, Rzinho. Tá? Ah, professor, agora eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido. O quê? De onde vêm as letras que são usadas para a representação gráfica dos fatores ou genes? Isso, as letras são comumente retiradas do caráter recessivo. A primeira letra do nome do caráter que é recessivo. Essa é a regra padrão. Mas não significa dizer que você não possa usar a letra do seu nome. Entendido? Não tem problema nenhum. Meu nome é Billy Paul, então eu vou botar aqui para liso Bzão, Bzão, para rugosa Bzinho, Bzinho. Entendido? Mas todo livro que você pegar por aí, Vzão vai representar o fator que condiciona o caráter amarelo, Vzinho o caráter verde, Rzão o caráter liso, Rzinho o caráter rugoso. Tá? Na análise da cor das sementes e da consistência das sementes. E aí o que acontece? O indivíduo liso Rzão, Rzão produz gametas Rzão. O indivíduo Rzinho, Rzinho produz gameta Rzinho. Da fecundação, o que é que vai acontecer? Eu tenho um gameta Rzão que fecunda o gameta Rzinho, dando o indivíduo Rzão, Rzinho. Rzão domina sobre Rzinho. Rzão condiciona o caráter liso. Então, 100% da minha geração F1 será de indivíduos lisos híbridos, como se diz, ou heterozigotos. Não é isso mesmo? Autofecundando a F1, tá? Que são indivíduos de genótipo Rzão, Rzinho. Esse indivíduo produz gameta Rzão e Rzinho. Esse outro indivíduo produz gametas Rzão e Rzinho. Na fecundação, combinação 2 a 2, 4 possibilidades. O espermatozoide Rzão fecunda o gameta Rzão, o óvulo feminino. E aí o que é que você tem? Indivíduo Rzão, Rzão. Ou o gameta Rzão aqui fecunda o gameta Rzinho, tem indivíduo Rzão, Rzinho. Ou o gameta Rzinho fecunda o gameta Rzão, dando indivíduo Rzão, Rzinho. Ou fecunda o gameta Rzinho, dando indivíduo Rzinho, Rzinho. Para cada 4,
3 lisas e uma rugosa geração F2. Mendel percebeu que não importava o cruzamento que ele fizesse, os resultados sempre eram os mesmos. Pegava o parental dominante puro, cruzava com o parental recessivo na F1, 100% dos indivíduos portadores do caráter dominante, na F2 para cada 4, 3 de um jeito e 1 de outro. Isso foi observado para todos os caracteres que ele analisou nas ervilhas. Entendido? Ele percebeu então que a transmissão da herança, a transmissão dos caracteres, obedecia uma lei que podia ser prevista, entendeu? Baseado nisso, o que aconteceu então, voltando lá para a nossa tela inicial, ele chegou ao enunciado da sua primeira lei. Os fatores alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas. Os gametas são puros, tá? O genótipo diploide de duplo fator, um fator vai para cada gameta na meiose, eles sempre se separam na formação dos gametas, é um enunciado da primeira lei de Mendel, válida para toda característica de monohibridismo. Tá? Professor, existem exceções? Existem exceções, mas nós não estamos aqui agora para falar sobre as exceções. As exceções a gente fala lá na frente, na continuidade no nosso estudo de genética. Ok? Entendeu tudo direitinho? Professor, show de bola. Não entendi bem direitinho, volta, rever o vídeo novamente. Tá certo? Sem problema nenhum. Não esqueça de ir na descrição, baixar o seu Biomap, que está disponível lá, e baixar também a lista de exercício referente com algumas questões sobre isso. Beleza? Certinho? Então era isso que eu tinha a falar para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!